O Nicolás Maduro, que é o presidente, entre aspas, muitas aspas, da Venezuela, decidiu criticar a relação dos Estados Unidos com os países latino-americanos, inclusive o Brasil. Segundo o ditador venezuelano, está crescendo uma nova onda progressista na América Latina e no Caribe. Abro aspas. O Império Americano encontra-se em uma fase de declínio histórico e já não tem nada a oferecer para o bem dos povos da América Latina e do Caribe. Pelo contrário, todas as suas políticas são retrógradas, todas as suas alianças são retrógradas. Fecho aspas. E aí, Lula é retrógrado também, Deise? Não, aí o Lula não, né? É 2 pesos, 2 medidas, né? O Lula não é retrógrado. Eu tenho visto agora uma parte da imprensa, e aí eu vou fazer jus aqui a um comentarista que eu gosto muito, que é o Creomar de Souza. Eu acho que ele escreveu um artigo esses dias falando justamente de como o Lula estava deixando a gente à deriva, principalmente em relação a essas questões, né, sobre o que é democracia, o que não é democracia, o que é autoritarismo, o que não é autoritarismo. Mas ainda é uma parcela muito pequena da população que enxerga isso. Então, é aquilo que eu sempre falo, assim, que eu brinco, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Então, o Lula nunca é esse antidemocrata. Parece que existe uma cegueira conveniente em perceber algumas... Vamos lá, quando o Fidel morreu, né, o Lula falou que perdia um grande irmão. A gente tem outras manifestações dele em relação a governos autoritários, né? Mas é 2 pesos, 2 medidas. Mas eu acho que tem um pouco também dessa questão do discurso, né? O discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro sempre foi um pouco mais agressivo e eu fiz várias análises sobre isso e não retiro nenhuma das consequências que ele teve que arcar em relação a esse discurso violento dele e que é prejudicial para a sociedade. E o Lula, nessa toada, ele sabe navegar um pouco melhor, né? Então, ele fala de democracia, ele defende alguns setores da imprensa, mesmo quando ele se recusa a falar com a imprensa, né? Então, às vezes, a teoria não é igual à prática, então um é antidemocrata e o outro não, porque o Lula sabe surfar muito bem essa onda. E aí? Até quando a gente vai aguentar essa relação de Lula com Maduro? Não, tem uma questão que eu acho impressionante, que é a falta de senso da esquerda em criticar governo de esquerda ditatorial na América Latina como um todo, no mundo como um todo, né? A esquerda não consegue fazer essa autocrítica e apontar o dedo para Cuba, será que é tipo para Venezuela. Tipo Barbie, tudo o que você quer ser? Eu não sei, é algo realmente que não dá para entender por que o governo Lula e por que a esquerda tradicional não consegue criticar o Maduro, não consegue criticar a Cuba. Por que você acha que não consegue? Por que você acha? Eu acho que é questão de colocar tudo no mesmo balde, né? A esquerda é desse jeito como Cuba, Venezuela, então não quero que o Brasil ache que eu sou igual a eles, né? Mas tem uma questão que a Deise colocou aqui que eu acho importante, que é impressionante, né? Ninguém vai entender nunca, né? Por que a pecha da corrupção pega no PT e no Lula e não pega no Bolsonaro, e a pecha de democrata e pega no Lula e ditatorial pega no Bolsonaro. É impressionante. O Bolsonaro ele não pega nada em relação à corrupção dele. Mas em relação à questão será que é por causa da mentalidade futebolística do brasileiro? Pode ser. O brasileiro até ontem ele só falava de futebol. Tem que escolher lado. Hoje ele só fala de política. Eu, por exemplo, eu nunca torci para time de futebol nenhum. Eu não tenho dificuldade nenhuma em transitar e ver as coisas como elas são. Será que essa mentalidade de acho que futebol tem um pouco sim. Tem que ser maniqueísta. O Lula é corrupto, o PT é corrupto, o Bolsonaro é honesto. O Bolsonaro é ditatorial, o Lula, então, é democrata, né? Antítese um do outro, né? Busca essa antítese o tempo inteiro, né? Esse fla-flu do futebol. Mas o fato é esse. O fato é que a pecha de ditatorial, autoritário, pega no Bolsonaro, não pega no Lula. Essa é uma questão que permeia o Brasil desde... Assim, não pega para quem? Não pega. Para quem? Pro povo em geral. Você está falando como se o Lula tivesse ganhado de lavada a eleição. Não tivesse ganhado 90% do primeiro turno. Não, Lula perdeu as eleições. Aqui, ó. Eu sempre coloquei aqui que o Bolsonaro, na minha opinião, a direita ganhou as eleições. Perdeu o cargo, mas ganhou as eleições. Pela primeira vez na vida se vê uma massa que se declara de direita. Isso nunca vi antes na minha vida. O Lula perdeu as eleições. O Bolsonaro deu uma exagerada nos discursos. Eu sei que nem é essa pauta, assim, mas, por exemplo, quando ele fala de negros, de mulheres, e que muitas vezes eu acho esse discurso perigoso, porque não é só verborragia, né? Tu acaba incitando uma certa violência, mas ele expôs de forma literal coisas que o Lula não fala. Então, nele pega essa pecha de violento.
de agressivo, né, que eu concordo que tem lá o seu fundo de verdade, mas no Lula não pega porque ele nunca verbalizou isso. Verbalizou uma ou outra vez, mas parece que a nossa memória esquece, né? Eu lembro que em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele chegou a falar muito mal de mulheres, eu não consigo nem repetir o que ele falou. Mas no Bolsonaro... Machista, outro ponto, machista pega no Bolsonaro, não pega no Lula. Exato, existe esse senso comum. E aí, Bissoli? Isso está muito ligado, Pavinato, do meu ponto de vista, a essa visão hipócrita e interessada da esquerda que adora se manifestar a respeito das pautas de garantias. E digo isso por quê? Começa já na indicação de ministro do Supremo. O presidente, quando ameaça indicar o seu advogado, homem branco, bem-sucedido, é tudo bem. Quando se espera, no mínimo, que indicasse ou um negro, ou uma mulher negra. Primeiro ponto. Segundo ponto, direitos humanos. Tudo é direitos humanos. Mas na hora de olhar para essas ditaduras que o Brasil não só deixa de criticar, mas como Cuba cria sistemas de financiamento indireto como Mais Médicos, vai lá e não olha para a condição dessa população. Quem gostaria de morar na Venezuela, em Cuba, que defende pauta de direitos humanos aqui no Brasil? Quem defende pauta de direitos humanos e cobra o presidente Lula da sua relação com essas ditaduras, isso me parece coerente. Agora, quem não faz isso é hipócrita, é oportunista, não faz sentido. Então, justamente esse tipo de coisa que tem que mudar. A gente tem que parar de ir para a rede social, de ir para a rua, levantar bandeira, ser ativista em causa disso, em causa daquilo, é direitos humanos, é minoria, mas na hora daquele que, em tese, foi eleito para representar essa minoria, aquele que tem uma frente ampla e democrática, não escolhe mulher para o Supremo, não escolhe negro para o Supremo, escolhe advogado pessoal ou quer indicar advogado pessoal. Isso você ouviu falar. Não vai. Não falou claramente que não, nós vamos ver, a indicação virá. Mas não falou que é o advogado dele. Felipe, quer dizer, a indicação virá. Se a indicação dele for de uma mulher ou de negro, ele estará correto. Se não for, ele está hipocritamente dizendo uma coisa que ele prega. Enquanto essas pessoas defendem pauta de direitos humanos e ficam lá sem cobrar o presidente da sua relação com Cuba e com Venezuela, também é hipocrisia. É deixar que aconteça atrocidade com a população desses dois países, dizendo que aqui no Brasil está tudo bem. Vamos dividir essa tela que está tendo briga aí, Primeiro, o Lula e o PT os dois ali foi o primeiro presidente a indicar mulher e negro para o STF. Tá? Segundo, o que você está defendendo aqui é parte de uma esquerda identitária que não é mais contemporânea e moderna. Desculpa, defender que tem que indicar mulher e negro no STF para mostrar que é progressista, não tem nada a ver com a esquerda isso. Isso tem a ver com uma situação completamente equivocada sobre o que é a esquerda no mundo, né? A esquerda que eu acredito. Né? Então, discordo completamente de você do que você colocou aqui. Não, então quando se cobra esse tipo de postura, você acha que então o governo Lula não representa esse tipo de minoria? Eu fiquei irritado e incomodado com o governo Lula, isso eu falei, que é absurdo ele falar ser um governo que colocou a pauta da mulher, a pauta do negro no debate, né? E quando ele pôde indicar ministros dele, mulher e homem, ele só colocou mulher e negro para pautas identitárias, não pautas com relevância. Mas é o que acontece com minoria o tempo todo. E não é só na política do Lula, principalmente na política do Lula. Quando vem esse discurso, muito bem, vamos incluir mulheres, vamos dar mesmas oportunidades para mulheres, negros, trans, só que na hora da prática não é isso. Deixa eles lá no meu discurso bonitinho, mas na hora que precisa de uma política pública eficiente, isso não acontece. Vocês têm que lembrar o seguinte... para os outros verem. Mas o Lula, gato escaldado, tem medo de água fria. Ele fez uma nomeação temática, né, por causa do ministro Joaquim Barbosa, e quase se afundou no mensalão. Né? Fez uma indicação também para um aceno ao Nordeste, o Aires Brito, que teve uma atuação absolutamente independente. O Peluso, que foi outra indicação do saudoso Márcio Tomás Basso, primeira decisão do Peluso foi rejeitar as contas de campanha na campanha de 2006 do então presidente Lula. Então, o que ele começou a analisar? Falou, espera um pouquinho. É melhor eu colocar pessoas que eu conheça, que sejam meus amigos e que eu tenha confiança, já que o sistema é esse, né? Você nomeia quem você quiser, do que, por exemplo, fazer uma nomeação temática e depois a pessoa assume, pega aquele cargo, vira as costas e faz o que quer. Então, ele está começando a se aperceber disso. Agora, eu só queria fazer um comentário também. Uma parte, depois eu volto. Depois eu vou replicar uma coisa que você falou. Esse ponto que você colocou agora justifica não ter mandato para o ministro do STF.
porque os ministros que chegam lá são independentes. A história mostra isso. Aí é uma outra geral. questão. Aí é uma outra questão. A colocação do mandato é evitar que haja perpetuação no poder e com essa perpetuação no poder que seja um poder absoluto. Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, nenhuma outra autoridade consegue se antepor a uma decisão do ministro, principalmente quando o Supremo se une em torno de uma determinada questão. Quando você coloca mandatos, estou respondendo a sua pergunta, quando você coloca mandatos, você põe republicanamente uma alternância. Está passando a mão na cabeça do Senado? 10 anos, o cara vai ter poder absoluto lá. A gente não está passando a mão na cabeça do Senado? Dá no mesmo, Capês. Sim, nós estamos esperando. Porque e o sistema de freios e contrapesos? Então não existe, está quebrado o freio. O sistema de freios e contrapesos não existe por uma omissão do Poder Legislativo. Caberia ao Poder Legislativo exercitar sistemas de freios e contrapesos. Mas o Legislativo, confunde o Congresso Nacional, está mais preocupado com emendas parlamentares. Desculpe, é um direito dos parlamentares. A emenda parlamentar é uma prerrogativa, faz parte do mandato, mas ela não pode inviabilizar o exercício do mandato e da função típica. Então, esse freios e contrapesos não existe. Na medida que não existe, a colocação de um mandato para o exercício do poder limitaria, de certa forma, um poder que não pode ser absoluto. Mas teria poder absoluto por 10 anos, Capês. Nenhum poder... Mas, Felipe, é muito diferente. É muito diferente o sujeito que chega lá, fica você não 10 pegar um avião, que ele tá sai e depois tem que encarar a sociedade aqui fora. O que o Felipe está dizendo é o seguinte... O sujeito tem que trabalhar, tem que prestar conta. Veja bem, o que vocês querem o que você está dizendo é o seguinte, se existe um poder absoluto, já que ele vai durar por 5 anos, por 10, então é melhor durar a vida inteira. Não é bem assim. Se você observou que houve um equívoco na nomeação, que existe um ministro se comportando de forma autoritária, contrariamente à Constituição Federal, a sociedade tem tempo de reparar este erro. O que ela não tem tempo de reparar o erro é quando não... Impeachment. Olha, eu usaria a seguinte frase para Felipe Monteiro, espera um pouquinho. A palavra é dirigida ao Felipe Monteiro. Existe condições de algum impeachment de ministro supremo com esse Senado que nós temos? Então, faça-me um favor. Eu vou usar uma frase. A culpa é do povo. Eu vou usar uma frase para definir esse mandato aqui, Felipe, você está dizendo. É melhor um fim com horror do que um horror sem fim. Não, tem nada a ver. É melhor um fim com horror do que um horror sem fim. Ficar a vida inteira lá, com esse poder todo, sem que tenha chance de rever jurisprudência, readequar as coisas, mudar a composição, com 10 anos de mandato, que seja 16 anos de mandato. Mas, ô, Felipe, a cada 20 anos, 30 anos. Olha, Felipe Monteiro, a palavra é dirigida a você. Felipe Monteiro, a palavra... Vai mudar na política. É que eles gritam, não dão... Deixa eu falar. Felipe Monteiro, me ouça, você fica gritando. Você está com medo do aparte. Me ouça, está com medo do aparte. Quem está com medo mesmo é o cidadão comum. O procurador-geral... É você, é a gente que está com medo. Espera um pouquinho. O procurador-geral da República não tem mandato? Tem mandato. O senador não tem mandato? Tem mandato. Tem mandato. O deputado federal não tem mandato? Tem mandato. Quem não tem mandato são os cargos conquistados por meio de concurso público. Cargos que são fruto de nomeação precisam ter mandato. Simples assim. Porque a legitimidade para o exercício efetivo e permanente... Para discutir perfumaria. Vamos mudar a estrutura. Vamos mudar o sistema constitucional do Brasil. Eu me retiro da discussão porque ele acha que mandato fixo e princípio republicano são perfumarias. Então aí não tem como discutir. Tiago Pavinato. Qual é a fragrância? E não a fragrância. O Capês tem o dom de distorcer o que eu falo, né? Impressionante, o tempo inteiro. Claro. O tempo inteiro. Só pro meio do debate, né? Não, mas você não falou. Tem nada a ver. Você disse princípio republicano com mandato no STF. Por favor, se é possível retornar... Princípio republicano significa alternância no exercício do poder. Mas tem. O cargo é vitalício, vai até 75 anos. Como é que tem alternância? Depois entra outro ministro. Sim, claro. Vai mudando. Não, mas veja bem, eu lembro, você, Tiago... Agora vamos falar em democracia. Vocês estão falando em democracia? A das relações. Vamos falar em democracia. Se a Angela Merkel pode ficar 30 anos na Alemanha, por que o Daniel Ortega não pode? Lembra quem falou isso? É verdade. Lembra quem falou isso? Um inimigo dele falou isso. Outra coisa importante que você falou dentro da sua linha. Luís XIV, o rei Sol que dizia l'état c'est moi, também acabou o mandato dele, quando ele morreu.
Então, na dinastia Bourbon, assim terminou. Com a morte dos ditadores. Stalin, acabou a ditadura de Stalin quando ele morreu. E Luiz Caldas, Hitler, quando ele se suicidou. E Luiz Caldas disse que Tieta não foi feita da costela de Adão. Tá certo, o Felipe Monteiro tem razão. A própria tentação. Os mandatos vitalícios. Eu descobri hoje que os Estados Unidos não é republicano, porque o mandato lá do ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal... Não, vocês estão falando umas bobagens. É vitalício também. Suprema Corte Americana não é republicano. Suprema Corte dos Estados Unidos julga a questão exclusivamente. Mas aqui é Vamos falar de o sistema, povo quer saber. O sistema constitucional, o povo não Capite. quer saber, a audiência está baixa. Opa, então, peraí. Então vamos mudar esse assunto. Por que você acha que eu estou interrompendo? Tá muito chato isso aí. Tá certo, vamos embora. Vamos mudar o tema. Não quer. Na hora. Não quer. Vou falar do Maduro. O povo quer saber o seguinte. Vamos descer a lenha no Maduro, então. Se eu for vítima do crime, o criminoso vai ser punido ou eu vou ser acusado de calúnia ainda se eu falar que o ladrão é ladrão? Por exemplo, me roubam a casa, aí eu grito, pega ladrão, pega ladrão. Ele não foi culpado ainda, mas se ele entra com uma ação de calúnia contra mim, eu sou... Foi o que aconteceu no caso da Boate Kiss, né? O pai de uma das vítimas foi condenado por calúnia por ter chamado o dono da boate de assassino. O povo quer saber se ele tem mesmo garantia, que a Constituição fala os direitos humanos, garantias fundamentais, Aí a hora que chega de ver a garantia funcionar, agora na sua vez não vai. Agora não pode, porque é um momento muito delicado, o sistema está fora do ar, é sempre assim. Agora,